Isso aí, pode começar se quiser. Então, pessoal, bom dia. O tópico dessa semana aí é sobre nosso 11º encontro aí é sobre o dom, tá? A gente tem vários capítulos do livro dedicado a esse tema. Se eu não me engano, são uns 10 capítulos, mais ou menos. Vai do 58 até o 68. A apresentação aqui, ela está indo especificamente até o 62, completo, tá? Mas teria mais uma segunda parte, só para fechar a parte do dom. Então, aqui são os tópicos que a gente vai abordar, para não ficar tão exaustivo assim. A gente vai abordar o que é o dom, a árvore do dom, hierarquia dos nós, como que a gente manipula, como que a gente elimina alguns nós inúteis ali que aparecem no dom, que dificultam o entendimento, né? Quando você está navegando, como que a gente faz essa navegação. E eu deixei aqui no rodapé um exemplo para a gente acabar usando aí durante os experimentos de manipulação de dom, tá? Que é esse exemplo aqui embaixo, que é um formuláriozinho simples, com alguns parágrafos aqui. O intuito dele é só a gente tentar manipular ele através do JavaScript. Tranquilo? Belezeira, vamos lá. Vamos lá. Eu lembro que o Ângelo já tinha falado de dom na última aula, tá? Então, eu não vou aprofundar tanto assim no tema. Eu dei uma olhada no começo da aula anterior para ver o que ele tinha falado já. Mas vamos fazer uma revisão, então. Bem, o DOM é uma abreviação de Document Object Model, tá? Ou em português seria modelo de objeto de documento. Segundo a MDN, que é a Mozilla Developer Network, o DOM é uma interface de programação para HTML, documentos XML e imagens SVG, fornecendo então uma representação estruturada do documento como uma árvore. O que isso quer dizer? O DOM é o meio pelo qual você consegue interagir com a sua página web. Tá? Ele é uma representação em forma de objeto, e esse objeto se dá através de uma estrutura de dados que a gente chama de árvore. Tá? Então, a cada elemento da tua página web, quando ela é parseada pelo browser, ele vai formar uma árvore, e os nós dessa árvore representam os elementos, os textos dos elementos HTML que você tem na página, os comentários, os espaços em brancos. A gente vai ter uns exemplos aqui para baixo mostrando como que é construir essa árvore. Tá? Além disso, depois que o browser faz toda essa manipulação e transforma aquele HTML que você está mandando numa estrutura de árvore, você consegue usar os métodos que ele tem para acessar essa árvore e alterar a estrutura dele. Não só a estrutura, como também o estilo, que é o CSS, até mesmo o conteúdo interno. Tá, por exemplo, o texto, o estilo que poderia ser a cor, o deslocamento. A estrutura poderia ser, eu quero inserir mais um elemento debaixo desse elemento lista, quero inserir mais outro ali. Eu quero colocar esse ali aqui dentro de outro L. Tudo isso é manipulação de estrutura de documento que você consegue fazer via DOM. Então, o DOM fornece uma representação de documento como um grupo estruturado de nós, que seriam a nossa árvore, e objetos, possuindo várias propriedades e métodos, onde os nós também podem ter os manipuladores de eventos que a gente acabou citando aqui em cima, tá? Esses manipuladores de eventos foram tratados em hangouts anteriores, se eu não me engano foi o Michel que apresentou até. Quando você faz o clique do mouse, quando você coloca o mouse, chega perto com o mouse over, mouse down, enfim, tem vários tipos de eventos que você consegue atachar, né? Você consegue adicionar listeners. Foi no Hangout 9. Isso, foi no penúltimo Hangout. Então, resumindo aqui, o DOM ele conecta as páginas web a scripts ou linguagem de programação, tá? Essa aqui é a definição escrita lá no site da MDN. É um resumo legal, que basicamente você tem a tua página HTML, ela é enviada para o browser, e a partir desse momento você consegue usar linguagens de programação, que no caso é uma linguagem de script, que é o JavaScript, para fazer essa manipulação. Eu acho que fica um pouco mais claro a gente entender como é que é feito isso, se a gente pegar um exemplo, tá? Deixa eu recarregar essa página aqui. Eu tenho uma página
aqui eu tenho uma página da MDN, que é sobre Node Type, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E eu abri aqui o console do desenvolvedor, tá, o Developer Tools. Vamos fazer um refresh. Eu desabilitei o cache aqui. Então, beleza, ele está fazendo a requisição. O que acontece? Quando o browser faz a requisição, ele vai pegar primeiro aqui a tua página, tá? Então, ele bateu aqui nessa URL, fez um GET, retornou 200, então beleza, status HTTP aqui está ok. E ele me retornou aqui no response headers, você pode ver que o content type aqui é HTML. O que isso significa? Que quando eu acessei essa página, o browser foi lá, através dessa URL, fez a requisição dessa página e o servidor retornou um HTML para mim. Então, a gente consegue ter o preview dele aqui, ó. Que é basicamente toda essa página HTML que a gente está visualizando aqui. Quando o browser faz isso, que ele faz a requisição e pega esse HTML, ele começa a tentar entender o que está acontecendo aqui dentro. Então, por exemplo, ele começa a ver quais são os elementos externos que estão sendo referenciados. Por exemplo, ele bate aqui, ele vê que o primeiro request que ele vai ter que fazer agora vai ter que ser desse CSS. Então, ele vai lá e bate nesse CSS. Ah, ele está vendo que ele tem que baixar outro CSS. Ele vai lá e baixa outro CSS. Mas, para o browser saber que ele tem que fazer isso, ele tem que pegar esse HTML aqui, esse texto, e ele tem que parsear, ele tem que transformar numa estrutura de dados que ele consiga entender e manipular. E essa estrutura de árvores, de dados é o que a gente chama de árvore. Então, internamente, ele vai formar uma árvore, e quando ele navega por essa árvore, que ele consegue sair identificando os elementos que ele precisa baixar, os elementos que ele precisa gerar aqui para poder ser controlado e manipulado depois. Tá? Só para ficar um pouco mais claro aí, esse conceito de, putz, o que está acontecendo quando a gente faz a aquisição, como que ele vai fazer no request dos outros resources aqui, o assets que a galera costuma chamar também. Sim. Então, muito bem, vamos imaginar que a gente tem um HTML simples. Tá? A gente tem esse HTML aqui. Então, basicamente, ele tem o HTML aqui em cima, a gente não está colocando o doctype aqui só para simplificar. A gente tem um título, tá? Que eu chamei aqui de myTitle, para corresponder à imagem. A gente tem o body, e esse body só tem um header do tipo 1, tá? Um H1, que escreve heading, e um link, tá? Que nesse caso aqui ele está colocando o símbolo pound aqui, e se você clicar nesse link, ele só vai dar um refresh na página, então vai para o topo ali. E o título dele o conteúdo dele é um link text. Essa aqui é a representação, em termos de árvore, dessa estrutura HTML. Então, a gente tem, no começo, o document. Tá? Toda vez que o seu browser ele pega esse HTML e parseia, ele vai armazenar toda a sua estrutura de árvore nesse objeto chamado document. Então, qualquer página que a gente for, a gente pode voltar nessa daqui e colocar document. Você vai ver que ele vai retornar um objeto. E esse objeto representa toda a sua página. Tá vendo que quando eu vou selecionando os elementos aqui, ele já vai dando um highlighting ali? Tá? Ele é o nó raiz aqui. Através dele eu consigo manipular todo o conteúdo interno da minha página. Muito bem. O nó raiz do meu HTML, da minha página HTML, é essa tag HTML. A gente está vendo aqui, ó, é o primeiro nó. Dentro desse nó, eu tenho todos os outros dele, que a gente chama de nós filhos. Então, eu tenho um nó do tipo head. Dentro desse head, eu vou ter um nó chamado title. E dentro desse title, eu vou ter o texto, que é o texto que se chama myTitle, o conteúdo dele. Vocês podem ver que na parte superior, ele define aqui uma descrição do qual é o tipo desse nó. Então, esse nó aqui é um nó elemento, ele é o raiz. Esse aqui é um nó do tipo element, que é um elemento HTML, tá? É uma tag HTML. Esse aqui, ele é uma tag title, que também é um elemento HTML.
E aqui a gente tem o text, ou seja, ele é um conteúdo, é um texto puro. Tá? Ele não é um elemento, uma tag especificamente, tá? Ele é só um texto mesmo. Embaixo disso a gente tem outro elemento, que é o body, e dentro dele a gente tem um H1, e dentro desse H1 a gente tem um texto, a heading. E aqui embaixo a gente tem o elemento irmão aqui dele, né? Eles estão no mesmo nível, eles possuem o mesmo pai. A gente tem um link, que é uma tag A. Essa tag A ela tem um atributo href, tá? Que é o Hyperlink Reference, que é para onde ele aponta. E a gente tem um conteúdo que está dentro dessa tag A aqui, que vai ser a descrição do link, que a gente chama aqui, no caso, de link text. Então, essa é uma representação visual de como vai ficar a nossa árvore do DOM após o browser parsear e transformar ela, tá? Então, alguma dúvida aí? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa nova aí, se quiser. É só falar aí pra nós aí. Escreve aí, habilita seu microfone. Desabilitei uma hora aqui porque tava saindo som. Tranquilo. É Renaira? Acredito que seja isso o nome, né? Se tiver, Qualquer dúvida pode falar, tá? só avisar aí. Mas, por enquanto, acho que tá normal. Beleza. Então aqui a gente tem a árvore do DOM, então é a representação que é feita dele. Vamos falar agora um pouco sobre a hierarquia dos nós, tá? O que acontece? Quando a gente pega esse objeto chamado document, e a gente começa a manipular ele, a gente precisa saber como que os elementos se relacionam entre si, né? Qual que é a hierarquia, qual que é o relacionamento que eles mantêm entre si. Então a gente tem uma nomenclatura que a galera costuma usar. Por exemplo, o que é o parent node, né? Que basicamente, qual que é o nó pai desse nó que eu estou vendo agora? Quais são os nossos filhos, que a gente chama de children, ou se for um nó só, a gente chama de child. Quais são siblings, ou seja, quais são os nós que são irmãos, aqueles caras que possuem o mesmo pai. Então vamos pegar um exemplo aqui para aplicar isso na prática. Vamos pegar esse elemento P aqui, esse elemento de parágrafo. Bem, nesse parágrafo aqui, o pai dele é o body. Tá? Ele é filho imediato aqui do body. Ele tem como filhos o elemento M, de emphasize aqui, e o elemento A, que é uma tag, que é uma tag de link, desculpa. Então, esses daqui são os filhos, são o que a gente pode chamar de children, do P. Então, por enquanto, a gente tem o parent, que é o body, e children, que é o N e o A. Beleza. Agora, quais são os siblings dele? Os siblings são os nós irmãos. Então, os nós irmãos dele, que estão no mesmo nível, são os nós H1 e são os nós OL. Percebam que, quando a gente fala de sibling, de nó irmão, a gente está falando dos nós que possuem o mesmo pai. Não necessariamente os nós que estão no mesmo nível de profundidade da árvore, tá? Então, por exemplo, eu não posso falar que meta, ele é um sibling de P, porque, na realidade, o meta, o pai dele é o head, tá? E não o body. Então, significa aqui que os únicos irmãos, os únicos siblings que a gente pode chamar de P são o H1 e essa lista ordenada OL. Tranquilo? Por enquanto tá de boa, né? Beleza. Isso aqui era... Por que isso aqui é importante, né? Quando a gente for começar a navegar aqui, a gente vai entender que no HTML, quando você está fazendo a manipulação ali, usando o query selector, é importante entender como que essa hierarquia é estruturada, tá? Uma coisa que eu acho interessante é que às vezes você usa alguns seletores, CSS, por exemplo, você fala, eu quero todos os parágrafos P que são filhos de HTML, por exemplo. Você pode até omitir o HTML, porque é o elemento raiz, mas enfim. Ele vai pegar todos os elementos filhos, mas em qualquer nível. Então, ele pode ser filho, pode ser neto, pode ser bisneto. Ele entende filho como todos os graus da hierarquia aqui da árvore, tá? Então, quando a gente for mexer com seletores CSS, é interessante ter esse cuidado aí de usar os seletores apropriados. Mas como a gente não está abordando CSS ainda, os seletores dele, a gente pode ver com isso um pouco mais de cuidado para frente. Beleza, então agora a gente sabe o que é o DOM, como que a gente
como que ele gera a estrutura de árvore aqui, né? Qual é a representação que ele faz da sua página HTML e Só um como que a momento, gente Daniel. chama. Só um momento, El. A Renaira, seu microfone, ele acho que dá um ruído aí enquanto o Elton tá falando. Deve ser o retorno. Se der pra você mutar ele. Então, se quiser que eu muto aqui pra você, eu vou mutar ele. Pode falar. Tá, beleza. Não, É que ele fica com um som estralando. Você tá escutando, Elton? Esse som? Eu tô ouvindo tipo um som de passarinho aí, não sei se... Isso. Agora, quando você for falar, você pode liberar o seu microfone. Enquanto isso, Cara, deixa pode interromper também, tá? No meio da apresentação, pode ficar tranquilo. Beleza. Vai lá. Então, vamos seguir. Então. Você sabe como que é um pouquinho de teoria. Essa parte é meio chata mesmo, né? Porque a gente tem que entender o que a gente está fazendo, né? Depois eu vou mergulhar no código aqui. A gente vai aplicar um pouco na prática isso. Fazendo Isso, manipulação de DOM. Tá? Na prática, acho que fica mais fácil, né, de ver o que está acontecendo. Exato. Por enquanto, vamos aí em teoria. Vamos lá. Manipulando o DOM, então. Bem, o principal objetivo do DOM é você conseguir acessar os elementos da tua página e modificá-los a seu bem entender, tá? É através do DOM que a gente consegue ter o dinamismo das páginas web. Se não fosse o DOM, a gente não conseguiria modificar os elementos ali de maneira interativa. Então, a gente não teria páginas web interativas, tá? A gente teria necessidade de ter código JavaScript ali, porque o JavaScript não teria o que manipular. Então, o DOM, ele traz todo esse benefício para a gente. Eu quero até mostrar um exemplo aqui para ficar claro. Como que a gente vai... Vamos pegar um exemplo aqui desse título. Imagina que eu quero mudar esse título aqui da minha página. Fala, poxa, então eu posso mudar esse título aqui usando esse document, já que ele é uma representação em forma de árvore de toda a minha estrutura HTML. Tá? Então, se a gente for tentar fazer um inspect aqui desse elemento, a gente vê que ele é do tipo head 1, tá? Ele é um H1, e ele está dentro de uma div chamada wiki document head. Só que eu acho que eu posso usar um seletor um pouquinho mais interessante, que é esse seletor contributors avatar. Então a gente pode ver aqui que o H1 ele é irmão desse contributors avatar aqui, ó, dessa div. Então, vamos brincar aqui vou pegar um document, vou fazer um query selector. Eu já tenho um teste que eu fiz aqui, que é o ponto contributor avatars. Tá. Esse cara aqui, então, ele vai retornar aquela div inteira do contributor avatar. Mas eu não quero essa div aqui. Na realidade, eu quero o irmão dela, o próximo sibling, que é o H1. Beleza, então vou pegar aqui o próximo H1, irmão dela. Beleza. Tá vendo aqui? Peguei o H1, ó. Tá escrito node, aí tem o ponto node e tem o type. Ele tem alguns elementos HTML customizados aqui, que ele chama de HBR, que deve ser da própria... Acredito que seja a própria MDN isso aqui, que ele formata isso de uma maneira diferente, tá? Mas a gente precisa se preocupar muito com isso. Aqui eu tenho a liberdade de mudar o HTML dele. Aqui eu coloquei um strong, mas eu posso colocar um size aqui, por exemplo. Aqui, ó. Depende de como você colocou no seu CSS, mas o comportamento padrão dos browsers é colocar isso aqui em formato itálico, tá? Vou colocar em RC. Tá? Você pode ver que toda alteração que eu faço direto no meu document, ele reflete na página. Por isso que a gente consegue fazer as nossas páginas web ficarem dinâmicas, tá? Através da manipulação dos elementos dela via objeto document. Então, se a gente colocar document ponto, algum método de manipulação, nesse caso eu usei o query selector, a gente consegue obter os elementos da página que a gente quer manipular. E uma vez que a gente obtém esses elementos, a gente manipula eles. Sei lá, aqui eu estou modificando o HTML, mas eu poderia modificar a formatação deles com CSS, eu poderia modificar criando filhos dentro desses elementos, enfim.
Tá? Toda manipulação ela tem início usando esse document.querySelector ou document.getElementById, que são esses métodos aqui, os principais métodos de manipulação. Então, em JavaScript, a gente manipula o DOM através do objeto document, que a gente já falou. E esses daqui, eles foram abordados em hangouts anteriores, tá? Por isso que eu já comecei usando eles aqui no console. Mas, basicamente, fazendo uma revisão, né? A gente tem o getElementById. O getElementById, ele vai tentar pegar pelo identificador único do elemento na página. Então, se eu for mostrar para vocês aqui. Essa página HTML que a gente está vendo, aqui que a gente está lendo agora no JSBean, essa daqui, tá? Essa estrutura HTML dela. Então, aqui para baixo, ó, eu tenho alguns elementos que eu consigo acessar por ID direto, tá vendo? Então, se eu fizer um getElementById div exemplo, ele vai me retornar toda essa div aqui. Aí, se eu fizer um getElementById segundo parágrafo, ele vai me retornar esse elemento inteiro aqui, usando os métodos de manipulação. O getElementByTagElements, é importante esse S aqui, que ele retorna um node list, uma lista de nós. O getElementsByTagName, ele retorna todos os elementos baseados no nome de uma tag que você especificar. Então, se eu especificar div, ele vai me retornar todas as divs. Então, vamos parar de só ficar falando e vamos brincar aqui um pouco, né? Fica mais claro, né? Mostrando assim. Porque Então, se a gente for... só falando fica meio difícil às vezes. Bom, então ele cuspiu um output aqui até meio difícil de ler, né? Então, vamos pegar um getElementsByTagName.length, para a gente ter ideia. Não sei se dá para ver aí. 17. Deu 17 aqui. 17 elementos. Então, são 17 parágrafos que a gente, do tipo P, que a gente tem na nossa página. Tá? Tranquilo. Agora, se a gente for usar o getElementById, por exemplo, eu quero retornar aquele segundo parágrafo lá que eu estava falando, a gente pode usar aquela função lá, que é document.getElementById. Beleza, esse elemento aqui, vamos tentar pegar o inner HTML dele. Então, beleza, segundo parágrafo. O conteúdo dele está batendo certinho aqui com o elemento que a gente selecionou. Tá? Então, getElementById seleciona por identificador, que em teoria ele tem que ser único na página, tá? Esse ID. Dá para usar outros métodos de manipulação também, como o querySelector, que eu estava mostrando nesse exemplo aqui da página do NodeType aqui. Vamos usar ele aqui. Document. Limpar aqui, deixar na parte de cima. querySelector. Putz, vamos pegar os forms, então. querySelector form.inner inner text. Então, ele vai pegar toda a representação em texto. Se a gente pegar o inner HTML, toda a representação em HTML. Do único formulário que a gente tem na página, que é esse formulário aqui. Ó. Tá. Qual que é a diferença do querySelector e do querySelector All, né, que eu acabei colocando aqui? Bem, o querySelector, ele vai te retornar o primeiro elemento. Então, ele é útil para você usar quando tiver um elemento só. Então, se você tiver um elemento só, o primeiro elemento vai ser o único elemento que existe, então você consegue manipular ele diretamente. Mas se fosse usar isso aqui para um parágrafo, por exemplo, já não é recomendado. Se você não quiser o primeiro parágrafo, se quiser iterar por todos os parágrafos, aí você tem que usar um querySelector All. Aí você não consegue usar o inner. Você até consegue usar o inner HTML aqui, mas o interessante é que você faça um for each e manipule elemento a elemento, imprimindo o resultado de cada um, tá? Se a gente for fazer aqui um for each, acho que ele já aceita. Console.log. É só você não se perder nas teclas.
Aí, a gente vai iterar por todos os elementos. Cada elemento P que eu tiver, para imprimir o inner.html. Então ele iterou por todos os parágrafos que eu tenho aqui na minha página, através de query selector all, e para cada elemento eu pedi para ele imprimir o conteúdo HTML dele. Então ele imprimiu lá o primeiro parágrafo que ele achou, que é esse parágrafo aqui, ó, explicando sobre o modelo de objeto do documento. Então esse aqui foi o primeiro elemento. Esse aqui foi o segundo elemento. Esse aqui foi o terceiro elemento. Então ele navegou por todos e imprimiu o resultado de cada um. Legal, hein? Show de bola. Query selector all. Legal. Bom pra descobrir coisas na página também, né? Dá pra invadir, né? Sim. Fazer invasões, textos escondidos, você consegue ler por aí. A gente fazia muita brincadeira com isso daqui, cara. É que sim, tem algumas extensões que você consegue colocar, por exemplo, o CDNJS, acho que é CJS, que você consegue ter um elemento, ter scripts customizados em algumas páginas. Então, por exemplo, clicaria nele aqui e falaria que toda vez que eu acessasse o jsbin.com, ele injetava um JavaScript que mudasse o título da página, por exemplo. Então a gente usava isso aqui para ficar manipulando, colocando uns textos engraçados lá para zoar a galera. Cara, só brincar, só na brincadeira. Típica, né? Desenvolvedor. Beleza. Então isso aqui a gente usou esses 4 elementos aqui: get element by ID, get element by tag name, query selector e query selector all. Eu deixei alguns códigos aqui também preparados para a gente fazer a revisão disso que a gente está comentando. Então, deixa eu limpar o conteúdo aqui. Então, esse aqui é aquele primeiro exemplo que eu estava mostrando, né? Selecionando todos os parágrafos da página via document. Então, a gente pegou o document.getElementsByTagName, pegou os parágrafos, e aqui eu estou acessando o 4º parágrafo, tá? Lembrando que o índice começa em 0, então 0, 1, 2, 3, e esse cara aqui é o 4º elemento. E eu estou imprimindo o conteúdo dele, tá? O conteúdo dele aqui em inner.html. Let's run this. Eu preciso salvar isso aqui primeiro. Beleza. Ele retornou aqui o 4º parágrafo que ele achou. Então, se a gente for aqui confrontar com o nosso HTML, a gente vai ver que esse aqui vai ser o primeiro parágrafo, esse aqui vai ser o segundo parágrafo, esse vai ser o terceiro parágrafo e esse vai ser o 4º parágrafo, logo o índice 3. Essencialmente, o DOM conecta páginas web, blá blá blá. Tá? Então, maravilha. Ele achou o terceiro parágrafo. Você voltou como HTML, né? Mas tem como texto também, né? Tem como texto, boa. Se eu for colocar como texto, vocês vão ver que vão sumir esses elementos aqui, when, porque na realidade eles são apenas tags de estrutura, tá? Ou tags de estrutura, eu ia falar formatação, mas isso aqui é para HTML antigo, né? Então, se a gente usar aqui inner text, você vai ver o texto que efetivamente vai ser escrito na página. Salvar e rodar. Aí ficou mais limpo. Mais limpo, exatamente. É bom quando você quer ver, por exemplo, você pega uma OAL, aí você vai... Putz, é interessante você ver a estrutura mesmo dos elementos que estão dentro dela, né? Só o texto fica, às vezes, meio complicado de entender. Depende da situação. Depende da situação, exatamente. O segundo exemplo que eu deixei aqui são os parágrafos dentro de uma div exemplo. Tá? Por enquanto, o que a gente estava fazendo? A gente estava acessando tudo através de document.getElement, retornava o elemento, e aí a gente pegava o conteúdo dele, tá? Como estava aqui. Só que acontece que você quer pegar apenas os elementos que têm um pai específico. Então, vamos voltar aqui para o nosso HTML e ver o que a gente vai querer fazer. Aqui embaixo, eu tenho uma div que eu chamei de div exemplo. Dentro dessa div, ela tem os caras que eu quero manipular dentro da minha página.
Então, por exemplo, se eu falar o parágrafo, eu quero o parágrafo da minha div exemplo, eu não quero o parágrafo do irmão dela aqui, ó, desse observação, blá, blá, blá. Eu quero apenas os parágrafos que estão dentro da div exemplo. Como que eu faço isso? Além de você usar o getElementById no documento, você também consegue usar ele dentro de outro elemento HTML. Então, vamos passo a passo. O primeiro passo aqui foi eu pegar minha div exemplo. Então, eu peguei document.getElementById div exemplo. Esse cara me retornou tudo isso. Beleza, já restringi minha pesquisa. Agora, dentro da minha div exemplo, eu quero pegar todos os elementos que tem a tag P. Repare que agora, como eu estou no div exemplo, não estou mais dentro de document, eu restringi a minha pesquisa apenas a isso aqui, a todo o conteúdo interno de div exemplo. Então, aqui dentro, ele vai me retornar os parágrafos. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, e esse último aqui, o último parágrafo. São os 4 parágrafos que ele tem dentro da div exemplo. Aí, dentro desses parágrafos da div exemplo, eu especificamente quis optar por pegar o segundo parágrafo, que ele tem um índice 1. Então, o segundo parágrafo aqui, peguei ele, agora eu estou colocando o in HTML, ou seja, eu quero a representação interna em HTML do segundo parágrafo, que é esse cara aqui. Beleza? Aí eu simplesmente imprimi o conteúdo na tela. Então, passo a passo aí, o que o nosso código está fazendo. Então, vamos voltar agora para o nosso console para a gente poder rodar esse cara aqui. Pode ver que aqui está o segundo parágrafo. Tá? Ele pegou realmente o conteúdo do segundo parágrafo que eu tenho aqui. Ah, se eu tivesse deixado esse segundo parágrafo aqui, esse parágrafo negrito. Você já vai pegar isso direto ou se eu vou recarregar a página? Às vezes ele tem essas frescuras. Beleza. Então eu atualizei aqui, assim que ele rodou esse JavaScript de novo, ele já identificou que eu tenho um elemento strong dentro do meu parágrafo. Porque eu estou pegando inner HTML. Aí se eu pegasse inner text, que o Michel tinha citado, a informação aqui vai sumir. Aí fica de boa. Tranquilo. Na verdade, está andando na árvore aí, né? Está correndo na árvore do Dom. Exato. Segundo exemplo. Seria uma analogia aí para quem conhece banco de dados, seria que nem se fosse select from, né? Tag name, where, né? Seria Sim. Tipo isso. Sim. Se Você tá pegando, que nem você falou, você tá pegando essa árvore aqui, ó, e você tá navegando por ela. Que nem aquele exemplo lá, eu poderia estar dentro de Bari, por exemplo, e falar, acho que Bari vai ser um exemplo ruim, né? Mas, sei lá, eu tô dentro da tag P, e dentro da tag P eu quero só os elementos A dentro dela. Tá? Então, eu faria um document.get element by tag name P, eu pegaria só esse elemento, que ele é o único P da página, e dentro desse cara aqui eu falar, eu quero só os As que estão dentro dele. Então, eu pegaria do resultado da resposta desse get elements by tag name P, eu tentaria acessar o get element by tag name A. Isso. Então, eu estou acessando de maneira hierárquica aqui, né? Eu estou pegando esse primeiro objeto e dentro dele eu estou tentando acessar os elementos filhos. Isso aí. Correndo na árvore. Correndo na árvore. Também. Eu fiz até aqui um trechinho, live code, 2 formas de obter o último parágrafo de div exemplo. Então, a gente pode pegar o último parágrafo de div exemplo fazendo da seguinte forma, então. Acho que vou fazer não reutilizando o código. A gente vai passo a passo. Primeira etapa é pegar a div exemplo. E agora eu preciso acessar todos os parágrafos que eu tenho nela. Então eu vou acessar via get element. Não, vou variar um pouco. Vou usar query selector. Query selector all. P. Aí dentro desse query selector all P, eu quero pegar o elemento de índice 3, que vai ser o quarto e último parágrafo. Beleza? Beleza.
Tem alguma função que já pega o último direto ou não? Tem, a gente vai falar dela mais pra frente. Ah, beleza. Esse já saca, já existe, né? Pra pegar o primeiro e pra pegar o último filho também. Legal. Aí a gente vai fazer um console.logd.innerText. It works, it works, it works, or it didn't work. Então vamos ver o que esse cara retornou. Get element by tag name. Aquele famoso problema do clean. Eu vou falar desse clean mais para frente. Mas eu acho que vou ter que limpar a árvore aqui antes. Eu não queria ter que fazer isso agora. Ele é um elemento de int. Muito bem. Deixa eu ver se faz sentido aqui. Tem elemento 1, elemento 2, elemento 3. Bem, na teoria ele é para ser o elemento de índice 3, mas provavelmente vai ser um elemento de outro índice. Ele é o índice 4. Aí vocês vão falar, poxa, mas não faz o menor sentido isso. Vou falar, realmente, não faz o menor sentido ele ser o quinto elemento, porque o próximo tópico aqui, vocês até viram aqui o problema que a gente teve, é que quando o browser ele faz a criação dessa árvore, ele leva em consideração indentação de código e tudo mais. Por isso ele pode gerar uns elementos meio fantasma na árvore, tipo uns elementos só com espaço em branco, que nem a gente viu aqui que era o terceiro elemento. A gente viu que o quarto elemento da página, melhor dizendo, né, de índice 3, do tipo P, ele está vazio. E só o quarto, ele está com o valor último parágrafo. Tá? Então vamos explicar por que isso aconteceu. É um bom gancho para entrar no próximo capítulo aqui. Eliminando nós inúteis. Geralmente os navegadores eles geram esses nós inúteis, que a gente chama de junk nodes, que eles contêm apenas comentários ou espaços em brancos para acompanhar a indentação do código. Tá? Então, um exemplo legal aqui, nesse site, Removing Useless Nodes from the DOM, por que limpar o DOM e tudo mais. E aqui ele mostra um exemplo bem claro de como que fica essa estrutura aqui, ó. Tem uma div, tem um H2, uma lista não ordenada com 3 elementos. Como que ela fica representada na maioria dos browsers modernos, tá? Exceto versões do IE8 e anteriores a ele. Então, ele tem um texto vazio, logo de cara aqui, na div. Aí depois no H2 ele tem o texto shopping list. Aí ele tem mais um texto aqui, que é simplesmente um carriage return aqui. Basicamente ele tem uma nova linha seguida de uma tabulação. Aí depois ele tem mais um elemento text só para ter essa tabulação e para ter uma nova linha. Enfim, ele vai enchendo a sua árvore desses elementos aqui inúteis, sabe? Esses elementos que são apenas espaçamento. Tá? Isso incomoda pra caramba quando você tenta fazer esses acessos posicionais, que eu tentei fazer. Eu tentei usar o child de número 3, mas como eu não limpei os nós da minha árvore aqui, ele tá pegando esses elementos aqui que estão com códigos vazios. Então eu acho que se eu... Nossa, isso explica muito erro que eu vejo por aí, então. Cara, isso acontece direto, você tem que ficar... Você pega o elemento e fala, pô, mas não era esse? O que aconteceu? É isso aí, então, esses lixos. Você fazer acesso posicional aqui, sinceramente, é ruim, é meio caçar pra cabeça. É bom você tentar ver através de seletores aqui, chegar no elemento exato que você quer, em vez de ficar chegando no elemento pai, desculpa, em vez de chegando no elemento pai e fazer acesso posicional depois. Vou tentar subir esse código aqui de limpeza da árvore. Aqui, eu vou explicar já o que ele faz. Eu vou fazer um clean document. Soltei, refresh. Eu fiz um clean document. Agora... Será que os frameworks já não tem isso aí nativo deles, que nem o Angular? Acho que já deve ter. Eles têm nativo? Cara, eu acho que tipo o React da vida, esses caras que tem Virtual DOM, isso aqui deve ser mais meio que transparente, sabe? Agora,
O Angular, sinceramente, eu não sei como que ele manipula isso. Na real. Eles devem já ter algo parecido aí. Dá uma É, limpada nisso aí. sim, sim. Até peguei um Ele- exemplo aqui, cara. Eu acho que isso aqui é um. Olha essa página HTML simples aqui. There's no much to this, nor this. Ele tem 2 parágrafos. Vamos acessar então. Query selector all. Aqui. A gente tem 2 elementos P's. Acessar o body. Beleza. Vamos acessar child nodes. Child nodes.length. Eu não vou conseguir acessar. Sei o body. Child nodes. Tem 2 textos e uma div. Não sei se dá para ver aí, ó. Mas quando eu selecionei o body, ele achou 2 textos. E o primeiro texto, o dado dele é simplesmente um enter aqui, ó, tá vendo? Esse data. Ou esse texto aqui, você pode pegar, o node value. Ele retornou para mim, ó. Eu fiz um document query selector body. Então, basicamente, eu selecionei esse primeiro elemento aqui. Aí eu pedi para ele quais são os child nodes, ou seja, quais são os nossos filhos dele. Aí ele falou, ó, são 3. É um texto, uma div e outro texto. Aí você vai olhar aqui e falar, mas caramba, o filho do body aqui é só o div. Mas ele tá contando como texto essa quebra de linha aqui que existe no HTML. E essa quebra de linha aqui também para fechar o body. Por isso que ele retorna 3 elementos. Ele retorna um texto, uma div, que é o elemento real que a gente quer manipular, e retorna outro texto que só com quebra de linha. Tá vendo? O data dele aqui, ó, são basicamente um enter e 2 enters e um espaço. Nossa. É isso aqui que enche a paciência quando você está manipulando. Então, se a gente for pegar a nossa função marota lá, de limpar o nó, cadê? Que é essa aqui? Tá vendo que agora eu fiz um child nodes igualzinho que eu fiz antes, ele não tem mais aqueles text. Sim, deu uma limpada agora, né? Agora dá uma limpada. Agora você sabe que o único filho de body é o div. É isso que eu queria mostrar para vocês, que quando você faz a limpeza aqui da tua árvore, você consegue, fica mais intuitivo, né, o que está acontecendo. Agora eu vou explicar o que essa função faz, né? Se eu simplesmente falei que ela faz, agora eu vou falar o que ela faz. Basicamente, ela recebe um nó, que ela é uma função recursiva, e a partir desse nó que ela itera todos os nós filhos, e uma vez que ela está no nó filho, que é esse child aqui, que ela pega a partir do node child nodes n, que é o enésimo nó da iteração, ela verifica se ele for um comentário de nó, se ele for um nó do tipo comentário, ou se ele for um nó do tipo texto que esteja vazio, isso aqui é uma regex, tá? Esse /s aqui é basicamente tudo que não for espaço. Então, se ele testar o nó e verificar que o valor dele não tem espaços, então esse cara aqui ele vai ser desconsiderado. Então, ele colocou um not aqui. Então, basicamente, se o cara, traduzindo em termos simples, se o nó que ele tiver for do tipo comentário ou for nó com conteúdo vazio, ele vai limpar. Ele vai remover esse filho e vai passar para o próximo cara da iteração. Tá? Agora, se ele for do tipo element node, ele vai chamar essa função recursivamente passando o filho. Então, por exemplo, se eu tiver nessa estrutura aqui, ó, eu passei para ele o document. Aí do document ele vai chegar no HTML. Aí do HTML ele vai iterar pro head, pro title. Aí não tem mais filho, ele volta. Aí depois ele vai iterar pelo meta. Aí não tem mais filho, volta. Aí não tem mais filho, volta. Aí vai para o próximo, que é o body. Então ele vai, recursivamente, ele vai chegando em todos os nós da árvore aqui, através dessa linha aqui, ó. Se ele for do tipo element,
node, ele vai chamar o clean novamente, só que passando o filho. E se já for comentário, se for conteúdo vazio, que nem aquele exemplo que eu mostrei para vocês aqui, ele simplesmente remove esse filho aqui e passa para frente. Foi o que eu acabei tendo que fazer aqui. E mesmo assim ainda precisei acessar o quarto elemento. Deve ter mais alguma zica na página aí. Mas basicamente com acesso posicional você consegue chegar nos elementos que você quer. Não é recomendado fazer assim, tá? Mas é possível. Só para mostrar os erros que dá, né? Mostrar as dores de cabeça que você pode ter, né? Legal isso aí. Legal saber, né? Aí eu vou usar agora o... esse parágrafo qualquer aqui eu acabei mostrando já. Não sei se vai compensar falar dele. Usando child nodes. Vamos falar. Expected token. Esqueci de fechar um comentário aí. Beleza. Beleza. Último nó. Vou comentar isso aqui. Eu vou comentar isso aqui também, porque eu não quero ver isso aqui agora. Cannot read child nodes of undefined. Isso aqui é o que acontece quando você faz a limpeza do seu documento aqui e você está fazendo acesso posicional. Olha lá, tá vendo a diferença que dá? Antes eu estava fazendo um acesso sem limpar a árvore. Quando eu fazia o acesso sem limpar a árvore, eu estava acessando o elemento 1, aí dentro do elemento 1 eu acessava o elemento 2, e dentro do elemento 2 eu acessava o elemento 11. Mas eu estava contando com aqueles espaços vazios lá que o navegador gera. A partir do momento que eu limpei meu documento, um desses caras aqui já deu null já. Ele já passou a não encontrar e a partir disso ele deu esse erro aqui de cannot read child nodes of undefined. Um desses caras se tornou undefined para mim, depois que eu fiz a limpeza da árvore. Deixar a limpeza para fazer depois. Por isso que, cara, eu não curto fazer assim, fazer acesso posicional. É só para mostrar que tem como fazer, tá? O que esse child nodes faz então, galera? Através do seu document, você consegue navegar por todos os filhos imediatos dele, tá? Então, voltando para a nossa representação, se eu tiver em body, eu quiser acessar o child nodes dele, ele vai acessar o H1, o P e o OL, tá? Além daqueles junk nodes lá que eu falei para vocês, com espaços vazios aqui, tá? Mas assumindo que seja uma árvore limpa, ele vai ter simplesmente 3 child nodes, que é o H1, P e OL. Nesse caso aqui, eu peguei um parágrafo qualquer, então eu peguei o child node 1, aí dentro dele acessei o child node da posição 2, depois acessei o child node da posição 11ª aqui. E esse cara me retornou esse código aqui. O modelo de objeto de documentação, uma interface de programação, está aqui em cima. Ele retornou esse cara aqui. Porque esse child nodes 1 aqui, ele vai acessar o elemento HTML, depois ele acessa o elemento body, depois que ele acessa o elemento parágrafo, tá? Então ele precisa passar por 3 níveis antes de chegar no elemento P que eu quero. Então, se eu for subir na hierarquia aqui, você vai achar que o P está dentro de body, que está dentro de HTML. Então por isso que eu preciso acessar aqui usando 3 níveis de profundidade da árvore. Certo. Ao invés de você usar os nomes, por exemplo, o body, o P, você está usando o array aí, né? Você está andando na árvore. Isso. Aqui, literalmente, eu estou andando na árvore mesmo. Estou acessando aquele elemento, depois eu acesso o filho dele, depois eu acesso o filho do filho dele. Fazendo de um jeito mais complicado. Exato. Então, beleza. Esse aqui é o uso do child nodes. Agora, vou mostrar para vocês outras funções de manipulação, outras funções para encontrar os filhos.
tá? A primeira função aqui é o first child, tá? Então, em vez de a gente ficar acessando o child da posição 0, a gente pode vir lá e acessar o first child direto. O que eu fiz aqui? Peguei o primeiro parágrafo div exemplo, tá? Então, o primeiro parágrafo da div exemplo é esse cara aqui, ó. Então, em vez de eu fazer... Eu estou limpando o documento aqui antes, tá? Só para não ter dor de cabeça. Em vez de eu fazer divexemplo.childNodes de 0, estou pegando divexemplo.firstChild. Vocês vão ver que vai ter o mesmo resultado. Aí, uma vez que eu peguei esse parágrafo, eu estou pegando o inner HTML dele. Aí ele retornou aqui, ó, primeiro parágrafo. Então, eu poderia ter feito dessa forma também, ó. Child nodes da posição 0. Ou da posição 1. Ou tá na posição 2. Porra. É o clima maldito aí? Ah, não. Aqui, ó. Tá. Ah, pô, já tava ficando doido aqui já. Então, beleza. Child nodes da posição 0 é o primeiro filho. Aí retornou o primeiro parágrafo. Então, a gente pode substituir esse cara por first child. Também tem o mesmo efeito. Tranquilo? Isso aí, cara. Aí fica mais fácil, hein? Porque às vezes você quer acessar só os elementos das extremidades, né? Sim. Primeiro elemento, primeiro filho ou segundo filho. O primeiro filho ou o último filho, né? Melhor dizendo. São para o último filho, que é o last child. Basicamente é o mesmo raciocínio, né? Que nem aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o último list item da primeira unordered list, né? Primeiro LI, o último LI da primeira UL. Então vamos primeiro achar o primeiro L que a gente tem aqui, ó. Achei, ó, primeiro L, essa daqui. Aí dentro dela eu estou acessando o last child, então eu estou acessando o último elemento dela, então estou acessando esse LI aqui. Então eu espero que ele imprima para mim navegando entre os nós do DOM. Não, ele achou exemplos de manipulação do DOM. Por quê? Por quê? Que deve ter algum outro UL que eu não estava reparando. Ah, não, desculpa. Essa UL que eu achei que na realidade é a segunda. A primeira UL é essa daqui externa. Essa é a primeira UL, essa aqui é a segunda. Então a primeira UL é essa, o primeiro LI dela é essa, e o último LI dela é essa. É esse daqui, ó. Exemplo de manipulação de DOM, que foi o que ele exibiu aqui. Legal. Se eu fosse pegar aqui o first child, ele vai imprimir todo esse LI aqui como DOM, Document Object Model. Vocês vão ver. Vai imprimir toda aquela estrutura ali. Olha lá. DOM, Object Model, e a UL que está dentro daquela outra LI, e por aí vai. Então, last child aí. Outra função que dá para a gente usar é o parent node. Parent node, basicamente, ele pega um nó pai a partir de um nó que você estiver. Se ele não for um nó raiz, você vai ter obrigatoriamente um nó pai. Então, se eu tiver com o elemento P aqui, se eu pegar o parent node dele, ele vai pegar o body. Nesse exemplo aqui, eu selecionei, fiz o query selector no elemento button. Eu só tenho um botão na minha página, que é esse botão aqui. Tá bem no finalzinho dela. E uma vez que eu obtive esse botão aqui, eu peguei o parent node dele. Então, se a gente for ver aqui na hierarquia, o pai imediato aqui dele, ó, é o form. Então, se eu pegar parent node, eu espero que ele retorne para mim a estrutura do formulário. Então, se eu rodar esse cara aqui, tá vendo que ele retornou toda a estrutura do formulário para mim, ó? Label for nome. Vamos pegar o inner text aqui. Vamos lá, nome, e-mail e submit. Fica mais limpo. Fica mais limpo. Se a gente for visualizar na página aqui, ó, eu peguei o botão, aí o botão eu peguei o elemento pai dele, que na verdade é o formulário, que tem esses 4 elementos aqui. Ele tem uma label, um elemento input text, outra label e outro elemento input text. E o elemento submit, tá? Então, tudo isso aqui tá dentro do form.
Por isso que quando ele pegou representação em texto daquilo lá tudo, ele pegou nome, 2 pontos, e-mail, 2 pontos e o submit, que são os textos que estão escritos nos componentes. Tá? Então, parent node aí. Outro exemplo tranquilo para usar. Bem, a gente também pode precisar pegar não só os filhos não só os nossos filhos e os nossos pais, a gente pode pegar os nossos irmãos também. Para fazer isso, a gente usa o next sibling e o previous sibling. Vamos pensar aqui como que isso aconteceria. Então, imagina que eu estou nesse elemento P de novo. Se eu pegar o previous sibling, significa que eu quero pegar o irmão anterior, ou seja, que vem antes dele. Eu pegaria o H1, nesse caso. Aí eu estou no P aqui de novo. Se eu for pegar o next sibling, eu pegaria o próximo cara da hierarquia, que seria esse OL. Então é como que eu navego para frente e para trás no mesmo nível, acessando os nós irmãos. Nesse exemplo aqui, o que eu fiz? Deixa eu tirar o console aqui por um pouco de tempo. Eu fiz o query selector no segundo parágrafo, tá? Usando esse pound aqui no começo, significa que eu estou fazendo um acesso usando um ID. Então eu estou usando esse ID segundo parágrafo aqui. E dentro desse cara, eu falei, uma vez que você selecionar ele, eu quero que você pegue o irmão dele. Então, o irmão dele aqui, que vem depois dele, é o terceiro parágrafo. Beleza? Então, ele vai pegar aqui o terceiro parágrafo e vai imprimir o inner.html dele. Vamos lá. Vamos ver se funciona. Nossa, já estou começando a duvidar aqui das coisas. Beleza, terceiro parágrafo. Consegui encontrar. Então, next sibling pega sempre o próximo elemento irmão da lista. A última função que a gente tem aqui, deixa eu ver o horário, já está dando horário já, é o previous sibling, tá? Que nem eu falei para vocês, ele vai pegar, no caso, o irmão que vem antes do elemento que você tiver selecionando. Então, nesse caso, vamos sumir com o console novamente. Vamos dar uns enter aqui para subir isso aqui também. Eu estou usando o segundo parágrafo novamente como pivô aqui. E aí eu acessei o previous sibling. Então, eu estou aqui no segundo parágrafo, que é esse elemento aqui. Acessando o previous sibling, eu vou chegar no primeiro parágrafo. Beleza? Então, atribuí aqui para o primeiro parágrafo. Vocês podem ver que eu não usei var aqui, porque essa variável já tinha sido declarada lá em cima, tá? Eu estou só reatribuindo um valor para ela. E aí eu coloquei console log o inner.html. Tranquilo também. Aí ele acessou aqui, ó, primeiro parágrafo. Então, pode falar, cara. Se o irmão não existir, vai dar indefinido, né? Se o irmão não existir, vai dar indefinite. Por exemplo, se eu estou no previous sibling, na teoria já não tem outro previous sibling aqui. Deu erro. Eu não consigo ler em HTML de null, porque esse cara aqui retornou null para mim. Tipo, não tem, esse cara não tem ninguém que vem antes dele que está no mesmo nível. Certo. Você pode pôr 2 vezes isso? Você colocou aí previous sibling, vai embora. Posso, não tem problema, eu posso cascatear isso aqui. Por exemplo, se eu pegar esse terceiro parágrafo aqui, deixa eu ver se eu tenho acesso a ele aqui direto. Tenho. Vou pegar terceiro parágrafo. Ponto previous sibling. Ponto inner text. Deixa eu estar sumindo aí um pouco. Deixa eu dar um clear aqui. Terceiro parágrafo. Ponto previous sibling. Ponto inner text. Segundo parágrafo. Aí, se eu quiser acessar o outro previous sibling dele, previous sibling, acessar o primeiro parágrafo. Então, você consegue ir navegando assim também. Nossa, fica uma zona, hein? Ficaria zoado mesmo, né? Se eu acessar aqui, né, eu acho que eu consigo fazer um next aqui.
O terceiro parágrafo, acho que ele vai acessar o formulário, se eu não me engano. Ele acessou o formulário aqui. Aí se eu tentar fazer mais um next sibling, se eu não me engano, eu vou acessar o último parágrafo. Div depois do form, o último parágrafo. Que é esse cara aqui, ó. Essa div aqui. Então dá pra você sair brincando aí com next sibling. Dá pra brincar na árvore inteira, né? Sim, sim. Vai pra programar a série e não vira. Vai ter, vocês teriam as mesmas dificuldades fazendo acesso posicional, tá? Porque você está navegando, você não está pegando exatamente o elemento que você quer, né? Você está assumindo que ele está naquela posição. Então, por exemplo, se eu estiver no primeiro parágrafo, eu estou assumindo que o elemento depois dele é um segundo parágrafo. A partir do momento que eu vim aqui no primeiro parágrafo e adicionar uma âncora aqui, por exemplo, sei lá, para www.google.com, pronto, já quebrei o meu JavaScript, né? A partir desse momento, o segundo parágrafo não está vindo depois do primeiro parágrafo aqui. Aí já era o sistema. Aí já era. Tirar manutenção depois, tá? Vamos lá, recapitulando. Acessando os nossos filhos. Então, ou a gente usa os métodos querySelector direto lá no elemento py, que nem a gente fez lá, div_exemplo.getElementBy tag name p, ou a gente usa esses métodos que eu estava falando para vocês, que é child nodes, first child, last child, parent node, next sibling e previous sibling. Deixa um comentário aqui que eu acho que é importante, que as ferramentas como esse JSBean que a gente está usando, ou o CodePen, JSBean eu repeti aqui, então vamos corrigir aqui. Na realidade, era JSFiddle que eu queria dizer aqui. Fiddle. Eles manipulam HTML diretamente, tá? Então, não necessariamente o seu documento ele vai ser exatamente esse HTML que você está vendo. Ele pode injetar uns scripts marotos aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar isso para vocês. Document.inner HTML. Child nodes. Aqui first child. E que ele me retorna. .inner. Quero ver se eu consigo mostrar qual que é o texto, qual que é o HTML que manipula internamente. Estilo. Vou pegar o inner HTML. Lá. Esse aqui é o HTML que ele colocou dentro do meu documento. Vocês podem ver que o HTML que ele colocou aqui dentro, ele tem muita coisa. Tá, inclusive ele tem umas coisas que a gente não estava prevendo. Por exemplo, tem esse script aqui no final com Xamarin.js. Essas coisas eu não coloquei aqui. Tá, o Xamarin.js aqui. O Xamarin, no caso, é o ID do meu JSBean. Esse window runner, window proxy console também não é um código que eu escrevi aqui, nem no HTML, nem no JavaScript. Tá? Então, quando vocês for usar essas ferramentas aí, ficar um pouco esperto também. Como a forma como ele gera o documento final para vocês, tá? Por isso que às vezes eu fiz um exemplo aqui usando HTML simples aqui, para não ter que lidar com esses problemas. Para mostrar para vocês. Então, ficar um pouco esperto aí quando for usar esses caras. Deixa eu dar um refresh aqui para pegar as alterações que eu fiz. Beleza, JSFiddle. Eles manipulam o HTML diretamente, então não é confiável fazer acesso com as posições hardcoded lá, usando child nodes, da posição 0, posição 1. Prefira métodos como querySelector, querySelectorAll e etc. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? A pessoa que estava aí saiu já. Tá. Teve que sair, acho. O Anjo que estava conversando com ela. Hein? Acabou ou tem mais? Acabou, cara. A gente tem agora, próximo Hangout seria a partir do elemento... A partir do capítulo 63 aqui, Getting a Target's Name. Você foi até o 62, então. Eu fui até o 62, o próximo aí teve que vir até o 63 em diante.
Acho que com mais uma aula dá para fechar o dom. É, bastante coisa, né? Tem. Eu preparei essa aula aqui um pouco na correria também. Eu tô mudando para Campinas agora, tô vendo todos os rolês de Ah, vai mudar pra lá, cara? mudar para lá agora. Mais fácil, né? Fica perto da empresa, né? Menos É, burocracia. Ganhar 3 horas por dia de viagem, sair de Santa, sair de Santo. chega desse negócio aí, Santa Gertrudes, né? Chega. Fiquei muito tempo aqui já. Bom, tá aqui o. Se a Renaira tivesse aí, a gente ia conversar com ela agora, mas saiu fora. Mas ela conversou com o Ângelo aqui no bate-papo, tô vendo aqui. Ela é da Infra, estou tentando mudar para o desenvolvimento. Tá escrito aí. Tá. Tá, fui vendo aqui. Aí Entendi. se na próxima ela aparecer, a gente vê se conversa com ela. Mais de boa. Sim. Não, Isso aí. tranquilo. Fechou Então é então? isso. Quem que vai ser o próximo ainda? Eu vou sofrer na próxima aí. É o próximo? Fechou então. Fazer o ciclo aí. Eu, Ângelo, você. Até entrar outro cara aí que nos ajuda aí. Beleza. Isso aí eu acho que dá pra fechar em uma hora e pouco mesmo, né? Falei, esse conteúdo aqui eu acho que dá pra fechar em 1 hora. Se for tentar passar todo o parte do dom, acho que vai ficar umas 2 horas. Eu deixo Isso pra aí. próxima, então. Beleza, Tranquilo? então? Beleza, cara. Falou. Até mais Falou. aí. Até a Falou, Anjo. próxima. Falou, Anjo. Sei que você tá no chat aí, mas falou, velho. Falou. Tchau.